Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Uma, um podcast que conecta a empresa, a estratégia e as pessoas com o propósito através da comunicação interna e do endomarketing. Esse episódio faz parte de uma edição especial do Conexão Uma, gravada aqui em Florianópolis. Estamos na edição da capital, com convidados incríveis e com muito conteúdo prático que envolve comunicação interna, endomarketing e muita estratégia. Eu sou Franciele Andrighi, diretora da Uma Comunicação Interna, e o bate-papo de hoje nós vamos ampliar o olhar sobre a estratégia que vai muito além dos posts das redes sociais. E vamos falar também sobre marketing digital com um foco em resultado e principalmente como ele pode e deve conectar com a experiência do colaborador. E a nossa convidada é a Alice Maria Della Torre, fundadora da MKR Marketing, uma agência com sede aqui em Florianópolis que atende clientes high ticket com um olhar estratégico para autoridade, posicionamento e presença digital. Alice, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Uma, é uma alegria ter você aqui com a gente. Oi, amiga, eu tô muito feliz de estar aqui, adorei o convite, estou super feliz em participar. Que lindo isso que você falou de mim, hein? Tô impressionada. Isso que eu dei uma boa resumida nesse currículo aí. Que honra, obrigada. Alice, você acabou de apresentar aí um estudo, né? Já vamos entrar aqui no assunto, né? Com 10 tendências em marketing digital para este ano de 2026, né? Mas antes da gente entrar nelas, eu quero puxar aqui um gancho com o que eu sempre falo aqui, que não existe resultado de verdade quando o marketing externo não conversa com o interno, né? Não conversa com o endomarketing, não conversa com a comunicação interna das empresas, né? Porque o colaborador é a parte da marca que precisa reconhecer a comunicação da empresa. Perfeito. Ele é o primeiro impactado da empresa, Perfeito. né? Então, como você enxerga essa integração entre o marketing digital, a comunicação interna e a marca empregadora? Legal. Sabe, eu vejo assim que são três conceitos extremamente conectados, né? E quando a gente pensa em marca forte, a gente não pode deixar de pensar nesses conceitos. O marketing digital, ele é aquilo que a gente está prometendo para o mercado, né? É a nossa proposta de valor que a gente está escancarando, quem nós somos, o que nós fazemos, por que nós fazemos. Então, a gente está lançando, através dos diversos canais que existem hoje, né? Tudo o que nós fazemos, o que nós prometemos, a nossa promessa. Uhum. A comunicação interna, você entende mais do que eu, mas eu vejo como é o que sustenta o que nós estamos falando. Uhum. Se ela não for forte, fica só um discurso bonito na prática. Exatamente. E o discurso bonito, ele vende só uma vez. Exato. Né? Ele vende só uma vez, ninguém vai querer de novo lá. Então, nesse sentido, a marca empregadora, eu vejo, né, como uma consequência, se tivermos feito um trabalho legal aqui, né, de comunicação interna, de endomarketing e também de marketing digital, que culmina numa marca forte. Então, empresas que querem marca forte têm que estar incluindo estratégias do micro para o macro, enfim, nos seus planejamentos. Né? São várias áreas, vários setores que precisam estar muito bem alinhados. Exato. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, exatamente. E na sua experiência com eventos e cobertura digital, né? Pois é. A gente fez muita coisa junto já aí nessa história. Mas hoje, na tua experiência, né, com a agência, como que é esse conteúdo que você faz nos eventos das empresas, fazer com que eles virem a matéria-prima pro endomarketing? Então, pois é. O evento, assim, quando a empresa decide fazer um evento, né, um evento interno, vamos colocar aqui, né, seja ele qual for, para toda a empresa, para uma parte da empresa, enfim, ele é a demonstração da cultura organizacional, né, ele é cultura pura. Então, que oportunidade de gerarmos matéria-prima para alimentar os canais, né, e de uma forma leve, uma forma autoral, uma forma que emocione. Então, quando a gente se envolve, né, com um parceiro de eventos, com uma equipe de marketing que vai fazer um evento, a gente, claro, primeiro procura entender o porquê desse evento, qual o público-alvo, quem vai estar lá, né? E depois entender, principalmente, quais são os canais internos que a gente vai poder veicular todo o conteúdo que a gente vai gerar. Então, se tem uma intranet lá, bacana,
que a gente consegue colocar lá dentro? Uma sequência de fotos inteligente, os vídeos, vamos trazer os palestrantes, ou ainda, outro exemplo de matéria-prima, vamos chamar os colaboradores que têm uma influência sem ser líder, sabe? Aqueles que têm uma turma que é meio influente dentro dos grupos, né? Vamos chamar eles, até numa possível já preparação para um próximo evento, né, deslanchar, e pedir para eles gravarem um depoimento pra gente, com lições práticas sobre um ou outro conteúdo. Perfeito. Então, a gente sempre cria formas de trazer as pessoas, né, para aqueles conteúdos que estamos gerando, mas a primeira coisa que a gente pergunta é, claro, quais os canais disponíveis. Tem eventos que não pode ir pro LinkedIn, né, que são informações sigilosas, então a gente usa mais o canal interno. Quando permite, claro, daí a gente aproveita bastante lá. Tá? E uma outra tendência, eu já vou antecipar uma aqui, bem forte, que é o CEO Creators, né? Então, você, líder, é a nova mídia. Não tem mais como fugir disso, senhores. Escutem bem, viu, líderes? Escutem Quando bem. a gente pede para gravar um vídeo, Exato. né? Para se manifestar, para falar, para aparecer, para estar presente num evento. É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que a gente também está explorando um pouco isso. O CEO como a nova mídia, como a nova cara, né, das empresas. E tem um monte de pesquisa que mostra que isso gera mais engajamento nas redes sociais. No LinkedIn, eu acho que eu vi em torno de 4 vezes mais engajamento. Então, quem que não quer, né, engajar e crescer 4 vezes mais? A gente tem que estar ligado nisso. Você trouxe várias coisas, né, Alice? E acho que um ponto principal que você tocou agora, que a Uman bate muito forte com os nossos clientes, é de ter muito bem definido qual é o principal canal de comunicação da empresa com o colaborador para enviar esse conteúdo dos eventos, por exemplo. Exato. Porque às vezes tu faz um evento lindo, maravilhoso, e você tem um conteúdo, mas você não consegue reverberar isso depois pelas próximas semanas, até fazer, né, uma recordação no final do ano, às vezes, do que aconteceu no ano, né? Então, você seja um grupo de WhatsApp, seja uma intranet, seja uma TV corporativa, um e-mail marketing, mas precisa ter muito bem definido qual é esse canal, né? E canais, né? A gente não precisa só pensar em canais digitais. Por exemplo, a reunião que a gente faz com todo o time mensal, por que não vamos começar ela explorando os conteúdos que a gente produziu no evento? Um dos depoimentos gravados. Exato, sabe? Por que não vamos fazer um e-book bem bacana, bem didático, ilustrativo, que a gente consiga mostrar para quem não foi no evento o que aconteceu, sabe? Então, às vezes a gente pensa, é só rede social. Não, mas a gente consegue criar formas, conversando, entendendo bem o que é possível. A Uma tem muitos clientes relacionados à área de indústria que a gente ainda usa muito mural, usa muito outdoor interno, banner, TV corporativa. Então, às vezes a foto, né? Não vai ter o vídeo, mas vai ter uma frase, vai ter um depoimento, né? As pessoas, elas gostam de se ver, né? Então, você recordar que você teve lá, o que você viveu lá é super importante. É bem isso mesmo. Que legal, muito bom. Alice, aqui na Uma a gente acabou de falar do endomarketing, a gente reforça muito que o endomarketing ele precisa ser estratégico. Sim. Né? Conectado muito com a empresa, né? A gente acabou de falar sobre o evento que ele é a cultura na prática, né? Então a comunicação, o endomarketing está muito conectado, né? Quando que a agência, né, como a MKR, consegue captar essa essência desse evento interno, transformar isso, né, em conteúdo, ela fortalece a marca empregadora, que a gente acabou de falar aqui também, né? Mas também gera essas memórias para o colaborador. Que tipo de cuidado que vocês têm nessa cobertura do evento, né? E o que não pode faltar de jeito nenhum no material show de bola que vai engajar o time? Engajar o time, né, minha amiga? Eu acho que isso parte muito de emoção. E real time. Então, são 2 pontos que a gente bate muito na reunião de briefing. Às vezes parece uma outra coisa. Evento não precisa fazer reunião de briefing, né? É só chegar lá e filma. Não, a gente faz questão de uma boa reunião de briefing com o tomador de decisão, né? Com os tomadores, enfim, quando é mais. E ali a gente entende, né? O que o board, o que a liderança quer transmitir com aquele evento. Da onde que surgiu? A gente começa a entender que está atrelado a um planejamento estratégico, está atrelado a um mapa de negócios, a um radar daquele trimestre, sabe? Do porquê que é importante para aquelas pessoas estarem lá. E aí, quando você vai tendo essa sensibilidade pré-evento, quando chega lá, a gente já sabe como entrevistar um colaborador, um convidado, um palestrante, atrelado àqueles objetivos, né, que são estratégicos para a empresa. Então, eu sempre procuro me embasar bem
de uma forma estratégica, né? Encarando o evento como uma entrega estratégica da empresa e abusar do real time, né? Não adianta a gente produzir conteúdos maravilhosos que entrem nesses canais que iremos pensar só daqui um mês, só daqui uma semana. Pelo menos alguns têm que entrar durante o evento. Isso é muito importante. Sim. Então, essa agilidade é uma questão bem importante, assim, ali na MKR. E acho que é um diferencial também, sabe? Várias empresas nos procuram pensando nisso. Perfeito, até porque... Uma necessidade, né? Sim, e tem muitos eventos que a empresa não consegue levar o time todo. Exato. Então, quem não foi, tá querendo saber o que tá acontecendo. Muito. Né? Ou então o familiar do colaborador quer saber o que está acontecendo, né? Como foi, ele quer saber mais, porque às vezes o colaborador vai lá e só posta a foto com o palestrante. Ah, mas qual o tema que ele falou? Né? O colaborador às vezes não postou, ele vai onde? Vai na rede social da empresa para ver o que é, né? A curiosidade leva também a busca pela empresa. Né? Exatamente. E quando a gente entende o contexto maior, fica muito mais fácil de você abordar alguém ali no corredor que você não vai me empregar, né? Ou que tá no momento do coffee break, fica mais fácil. Então a gente tem que entender bem, estar inserido naquilo para fazer as perguntas certas, que emocionem, que vinculem, né, a todo o universo corporativo existente e, por fim, veicular de uma forma rápida. Perfeito, então fica a dica aí, você que ainda não tem os seus influenciadores internos, esse é um ponto que a Uma sempre trabalha muito, que você entender, né, identificar no teu time quem são as pessoas que têm essa cultura forte, que vão estar representando a empresa, que você vai ter mapeado para no momento do evento fazer essas entrevistas, né. E nem precisa ser um cargo de liderança, sabe? Às vezes pode ser alguém mais júnior e que vai até começar a se preparar lá na frente para isso. Eu vejo muito isso na prática, eu acho super legal, sabe? É uma forma diferente de reconhecer. Sim, e a gente trabalha muito que, na verdade, é o colaborador. Às vezes é um colaborador que acabou de entrar na empresa, que tá há poucos meses, que já tá super engajado. Ou é um colaborador que tá há muito tempo, que conhece tudo, que sabe tudo, que é assim, olha, ele leva a empresa, né, como se fosse dele, né? Mas a gente precisa ter essas pessoas mapeadas, né? E agora sim, a gente vai entrar, então, nesse mundo do marketing mesmo e entender aí quais são as tendências, então, que você, né, fez o estudo recentemente. Então, Alice, conta pra gente o que vem com força no marketing digital neste ano de 2026 e como as empresas podem se preparar para isso. Show! Legal. Eu sempre gosto de, no final do ano, nos últimos meses, assim, começar a estudar um pouco sobre isso, sabe? Ao longo da minha carreira, o que vai ser feito, apostado no ano que vai começar. E isso a cada ano vem se aprimorando, sabe? Então, a gente costuma lá na agência receber os nossos clientes para um café de planejamento estratégico e compartilhar com eles, se importar com o cliente, né? A gente fala tanto sobre isso. O que vai ser trabalhado já adaptando para o mercado deles, para o negócio deles, tá? Então, alguns pontos, né? Claro, são muitos, mas... E também pode mudar a qualquer momento, viu, pessoal? Né? Internet, marketing digital é assim. Daqui 6 meses pode ser que surja outra coisa, então também não vou... É a tendência do momento. Exatamente, tá? Mas algumas coisas que eu vejo, assim, o primeiro que eu já falei ali, essa questão do CEO Creator. Então, cada vez mais forte explorar a imagem do CEO. Você, líder, é a nova mídia. Ou seja, negócio pequeno, grande, gente, não tem mais que ter preguiça de aparecer. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Outra coisa que eu observei também é um fenômeno que eles falam assim, ó, Social SEO. O que significa? O Google, na verdade, o TikTok e o próprio ChatGPT, eles estão se tornando mecanismos de busca. Tem pesquisas que mostram que os jovens já pesquisam 40% do que querem nesses dois canais antes de ir para o Google, né? Então, eu acho que é interessante a empresa começar a estar atenta a isso. Então, se cabe ao público-alvo, né, estar presente nesses canais. E lá no chat existem formas, existem práticas que você pode ir inserindo junto com o seu time de marketing digital para que, aos poucos, o chat comece a indexar você também nesse mecanismo de resposta dele, tá? E isso acontece muito através da legenda dos posts.
ele vai lendo essas legendas. Então, isso é bem importante, é uma medida que para o cliente não impacta muito, né? Mas eu fiz questão de compartilhar porque a gente vai estar ligando nisso daqui, tá? Social SEO. O outro bem forte é o social selling, né, que aquela parte já é bem forte, enfim, essa parte de uma comunicação mais diretiva, mais direcionada, personalizada com cada cliente, né? Então, isso, claro, além de ter pessoas que já trabalham exclusivamente com isso, é só respondendo direct, enfim, mas através da inteligência artificial. Então, automatização de respostas via inteligência artificial, usando o WhatsApp, usando o direct e usando o Messenger. Tem um número bem interessante que é assim, ó, 1 bilhão de pessoas manda mensagem pro WhatsApp por semana. Então, a gente tem que estar ligado com isso. Então, às vezes são pequenas medidas, sabe? Ah, se eu tenho um consultório, por que não encaminhar um vídeo no dia da primeira consulta, sabe? Também é uma medida de social selling. Não é só a inteligência artificial, o robozinho que vai lá, ou, né, enfim, a inteligência que vai responder e tratar o teu lead. Acho que até antes de tu entrar nas próximas aí, né, Alice, mas a gente sabe que o endomarketing e o marketing estão totalmente ligados. Você acabou de dar uma dica que é pro cliente, que vale totalmente pro cliente interno, que é pro colaborador. Né? A gente também precisa de ferramentas para que o colaborador consiga tirar suas dúvidas sobre a empresa, né? Então, pensando no RH, as pessoas têm dúvidas sobre a folha de pagamento, sobre o atestado, né? Então, as empresas também precisam evoluir neste ponto da comunicação, de ser mais ágil no retorno com os seus colaboradores. Perfeito. Né? E você trouxe ali, na primeira consulta, a pessoa recebe um vídeo, né? A pessoa está iniciando o trabalho, ela também pode receber um vídeo do diretor, do presidente, dando as boas-vindas, acabamos de falar. Né? Então, tá tudo muito interligado. Então, a gente tem que sempre pensar, né? A Alice está trazendo aí as dicas, né, do marketing da empresa para os clientes digital. E a gente, né, marketing digital, a gente também vai fazendo esse link com os colaboradores. Perfeito. Eu gosto sempre de pensar do micro para o macro, né? Quando a gente vai fazer qualquer estudo estratégico, parte do micro para o macro, começa a estudar quem é o time, quem são os parceiros, todo aquele hall de stakeholders, né? Depois os concorrentes, os clientes, as organizações até sem fins lucrativos que estão próximas, enfim. Então, partindo do micro para o macro, não tem erro, né? Olhando de dentro para fora. Sim, perfeito. Tá, deixa eu continuar outras tendências, né? Eu só queria, acho que tem duas bem fortes, assim, que é o fenômeno lo-fi, que estão falando, e o unshitification. Uma palavra difícil, né? Mas tá ligado muito a um paradoxo. Até eu tava vendo uma entrevista do chefe do Instagram, o Adam Mosseri lá, ele tava falando assim, que tem tanta gente produzindo conteúdo com inteligência artificial, né? Que tá rolando um paradoxo entre o que é real e o que não é. Então, esse fenômeno lo-fi é aquela volta daqueles vídeos mais leves, de você, tipo, gravar dando a sua opinião pessoal sobre um tema, né? De não se importar de vez em quando falar ou aquele perfeccionismo todo da produção. Aqui nas redes, né? Não tô falando de grandes produções, por favor, amigos produtores. Mas aqui nas redes, pra quem quer vender, pra quem quer conectar, pode ser um pouco mais leve, um pouco mais natural. Tá? Então, acho que esse é o ponto. Cada vez mais natural, que realmente transparece o que é a verdade, né? Isso. E lá no Instagram eles fizeram algumas pesquisas e viram que vídeos com essas características mais naturais, eles convertiam muito mais do que grandes produções. Ali na agência eu também vejo isso, mas é muito legal quando você vê, né, o responsável pela ferramenta falando isso. E isso traz também uma outra tendência que é o unshitification. E aí pega só em relação aos roteiros. Por quê? Porque quando a gente descobriu o chat, né, o chat GPT, a gente criou roteiros maravilhosos lá dentro, né? E o chat, ele trouxe um certo glamour. Não vou mentir, né? Sim. Só que hoje todo mundo já sabe o que é um roteiro feito pelo chat, o que é um roteiro, né, natural. Então, o papel do marketing, do endomarketing, de limpar o que está sendo produzido. Falar o que tem que ser dito. De uma forma leve e descontraída. Então, essas duas coisas, duas tendências, eu acho bem importante, assim, tanto na parte de produção, como na parte de roteirização. Perfeito. Bem fortes. Algo que a gente trabalha muito na Uma com os nossos clientes é que tem que ser simples, prático e objetivo. Maravilhoso. Né? Porque o colaborador, ele precisa entender de forma rápida, simples e prática, né? Wow. E o cliente, pensa?
Todo mundo, maravilhoso. Da mesma forma, né? Eu sempre recordo de um professor na faculdade, na época de telejornalismo, que ele falava assim, você tem que falar como se você estivesse falando pra sua avó que mora lá no interior. Se ela entender, qualquer pessoa vai entender. E isso pra mim vale pra tudo, pro endomarketing, pro marketing, pra comunicação interna, né? Você tem que ser simples, prático e objetivo, que realmente todo mundo entenda, né? E nessas tendências todas aí, Alice, o que você acredita que pode ser melhor aproveitado pra trabalhar na comunicação interna e no marketing das empresas? Olha, eu acho que é importante a gente conseguir traduzir todas elas pro público interno. Perfeito. Tá? Não existe só usar com um ou com o outro. Porque volta aquilo que a gente estava falando antes, né? Se o colaborador não tá alinhado, gente, como é que a campanha de venda vai funcionar? Exatamente. Eu vejo isso na prática, né? Se o produto que será vendido não está bem claro, se a logística não está bem definida entre todas as áreas, né? Então, eu acho que é um esforço, puxo muito para nossa responsabilidade, sabe? Como profissionais de marketing, independente do setor que atuamos, a gente tem que estar de olho. E traduzir esse novo para a área que a gente atua, né? Seja o mercado interno ou externo, como aqui o seu caso, ou até, assim, o tipo de empresa, né? Com quem a gente se comunica, isso é muito importante. Então, toda essa parte de inteligência artificial, toda essa parte de SEO Creator, perder o medo de falar, perder o medo de se comunicar, acho que são questões bem importantes. Legal. É isso aí. Eu acho que, como você trouxe, né? Tem muita coisa do marketing que pode ser usado aqui internamente. Tem uma frase que eu uso bastante, que eu adoro, que você também já vi, né? Que usa também, que é muito mais que um post. Ai, sim, adoro falar isso. Essa é uma mensagem que vale ouro, né? Então, eu queria entender aqui por que comunicar não é apenas estar presente, né? É realmente ser relevante, coerente, constante, é gerar resultado, né? Como que você orienta os teus clientes para construírem essa presença no digital de verdade, de forma estratégica? Bom, 2026, né? 2025 a gente falou muito em movimento. Cliente, tem que se movimentar. Foi o ano de agitar, né? 2026, segundo o que eu estudei, é presença intencional. Então, o seu cliente, o seu colaborador, ele tem que sentir de verdade que você está ali por ele. Né? Eu entendo que nós temos metas, eu também tenho meu negócio, do seu, de faturamento, de crescimento, enfim. Mas o que conecta mesmo, independente do canal, é quando a gente consegue trazer aquela essência, né? Trazer aquilo que arrepia, aquele conteúdo que emociona, que é de verdade. É isso. Os vídeos que mais convertem, os posts que mais engajam, é quando a gente traz. Então, eu estou incentivando os clientes a terem menos receio de compartilharem experiências, suas próprias experiências, mas não uma experiência pessoal, não, a sua opinião sobre aquele assunto, né? Sobre o que você estudou, porque eu sei a propriedade que eles têm. Então, eu incentivo isso, assim. Vamos colocar essa verdade, essa é a sua verdade. Porque isso vai diferenciar de quem sabe, quem estudou, quem tem profundidade, daquele pessoal que só tá fazendo um post, né? Que é tão fácil fazer um post hoje. Sim, que faz o roteiro e coloca aí, exatamente. Né? Eu acho que esse ponto que tu trouxe é de ser verdadeiro, de ser natural. E aí, a gente tem umas regras que a gente sabe que a ação de endomarketing a gente tem que fazer todo mês, que o colaborador tem memória bem curta, né? Todo mês a gente tem que ficar reforçando, assim. Como que é essa presença no digital? Precisa ser todo dia? A empresa precisa estar ali todo dia? Perguntinha de milhões essa, né? Todo mundo quer saber. Mas eu vou dar a resposta que eu escuto sempre também, tá? Eu acho que depende muito do tipo de negócio, depende da velocidade dos teus objetivos, das tuas metas. Isso tudo vai ter que estar condizente com a tua necessidade de exposição, tá? Então, costumo refletir isso com os clientes. Isso também impacta nos canais que iremos fazer, né? É claro que, né, quando a gente tá falando aí de uma curadoria de conteúdo direcionada e tal, não dá mais pra ser só um postzinho por semana ou quando eu tô a fim de fazer. Não, né? Marcas posicionadas, elas conquistam esse espaço na mente do cliente através de uma constância. Então, a primeira coisa, constância. A segunda coisa, relevância,
né? Então, eu sempre puxo isso com os clientes. Eu acho que tem uma frase que até é meio difícil de falar, que é assim, ó, a gente tem que dizer, mais vale, né? A gente dizer várias vezes uma coisa do que um monte de coisa apenas uma vez. Então, se a gente quer ser referência naquilo, ser posicionada como, né, o nome para a comunicação interna, Fran. Cara, não dá para você falar só de vez em quando, né, só em um canal. Ou então, falar hoje de endo, amanhã um pouco de digital, um pouco de evento, um pouco de projeto, um pouco de financeiro. Sim. Não. Né? Pera, as pessoas têm que te reconhecer. Pra ti é meio maçante, mas pra quem tá de fora, não. Cara, isso dá muito resultado, tá? Eu vejo muito isso na prática. Impressionante. E até pensando assim no aspecto da cultura, né? Às vezes a empresa ela quer mostrar pra fora, né? Quer. E nem adianta postar um vídeo só, ou fazer um post só. E acho que um outro ponto também que é interessante a gente abordar aqui, né, Alice? O conteúdo do TikTok é um, do Instagram é outro, do LinkedIn é outro. Né? Eu quase apanho dos clientes quando eu falo isso. Tem formas diferentes de se comunicar em cada um dos canais. É bem importante, né? As redes por si só, elas já delimitam isso, né? São formatos. Aliás, tem uma outra tendência. O YouTube tá com uma tendência forte de retorno nos vídeos longos. De 2, 3 minutos. Mas assim, são vídeos na horizontal, são mais longos, eles têm uma estética mais polida, tem uma editoria direcionada, né? Que não é a mesma do TikTok, não é a mesma dos vídeos do Instagram e, consequentemente, né, no LinkedIn. Então, cada rede social tem o seu objetivo, a gente tem que conseguir adaptar. Mas a gente pode falar do mesmo assunto, entende? Isso é uma coisa que o cliente confunde. Não, a gente vai falar do mesmo projeto, mesmo produto, mesmo serviço. Mas a gente vai ter que pensar em formas diferentes para ser mais atrativo para aquilo. A gente falou agora há pouco dos eventos. Você vai colocar o Real Times nos eventos, né? No Instagram no formato, no LinkedIn no outro, na rede interna, né? Numa intranet ou no grupo no WhatsApp de outra forma. Exato. Por exemplo, quando eu falo Real Time, todo mundo lembra dos stories. Sim, óbvio. Sim. Então tem que estar, se a empresa permite, temos que ter stories acontecendo, demonstrando o evento. Show. Já lá no LinkedIn, por que eu não falo com um fotógrafo que eu contratei? Pega uns takes iniciais, enfim, e faça um texto corrido com boas fotos profissionais. Já é trabalhar um pouco esse formato diferente, né? Marcando as pessoas que apareceram nas fotos, tá no LinkedIn e tal. Então, tudo isso. Perfeito. É um mar de oportunidades. Um mar de oportunidade. A gente já tá aqui se encaminhando pro final, mas temos uma pergunta super importante. Que conselho que você deixaria para quem está nos ouvindo agora e que quer sair do post por postar e ir para a comunicação realmente com significado e que realmente dê resultado? Perfeito. A dica de ouro do ano. Olha só, a dica de ouro. Eu vou parafrasear João Branco, que é um dos big names, né, de marketing. Admiro, acompanho. E ele falou o seguinte: a melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com o seu cliente. Seja ele, né, um cliente interno, então colaborador, ou o cliente final. E ele disse o seguinte: as pessoas, as empresas, com o tempo, elas esquecem, às vezes, disso. Tão básico. A gente fica preso ao processo, a meta, né? Até uma certa burocracia necessária, né? Empresas maiores para isso acontecer. Mas eu achei super interessante isso. A gente voltar, né? Se importar com o cliente. Então, se a gente tiver esse norte, qualquer ação que a gente fizer, vai ter um resultado positivo. Exatamente isso. Seja o cliente externo ou interno, né? E pensando assim, para que o colaborador, que é o cliente interno, se importe com o externo, ele precisa sentir isso primeiro. Ele precisa viver isso primeiro. Ele tá representando a marca. Ele tá representando a marca. Que marca forte teremos se ele não se souber Exatamente, né? Então, não desmerecendo o marketing e o cliente externo, mas que as empresas primeiro olhem para o seu cliente interno. Ótimo. Né? Para o seu colaborador, para depois a gente, né? Para que ele possa atender bem o cliente, né? Vai representar você. Exatamente. E, né, esse ponto de se importar com as pessoas, cada vez mais as pessoas querem se sentir únicas, especiais, queridas, reconhecidas, valorizadas, né? E a gente precisa, né, usar de tudo que a gente tem hoje de tecnologia, de facilidade, né, de impactar as pessoas para ter isso no dia a dia, né? Agora há pouco eu falei sobre essa necessidade de a gente ter ações todo mês em endomarketing, né? A gente precisa marcar a vida do
colaborador dentro da empresa em vários momentos. Os rituais. Assim como tem a jornada do cliente, tem a jornada do colaborador, né? E não é só quando ele entra. Não é só quando ele entra. E Não é muito só quando ele desafiador entra, isso, né? Na UMA, a gente trabalha que nós temos 5 grandes datas, né? Que são as 5 datas mais importantes para o colaborador. Elas podem mudar a ordem conforme a empresa. Mas o aniversário é a primeira. É a única data que é única, né? Então, a empresa precisa reconhecer o aniversário do seu colaborador. Ele tá ali todos os dias. O dia do aniversário, provavelmente, ele vai estar trabalhando, né? Então, o aniversário do colaborador, o tempo que ele tá com a empresa, 1 ano, 2 anos, 20 anos, né? Quão importante é essa ligação dele? Ele tá ali, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Falando desses marcos, né? O dia do trabalhador, a festa de final de ano e a meta batida. As pessoas, elas gostam de ser desafiadas, mas elas gostam de comemorar suas conquistas, né? Então, essa é a dica de ouro da comunicação interna e do endomarketing, né? Se você tá pensando também em fazer essas ações, né? Para marcar, né? O seu colaborador, a jornada dele, essas são as datas. Excelente. Né? Você como empresária também tem já vou seu anotar time, né? Porque a gente não consegue fazer tudo que existe, né? A gente for olhar assim, todo mês tem várias ações, várias campanhas, a gente precisa realmente fazer o que importa e a gente precisa valorizar o colaborador durante o ano, né? Perfeito. Alice, a conversa de hoje foi muito rica, né? Hoje a gente trouxe aí uma luz sobre, né, esse marketing digital, né? Poder estar, então, diretamente conectado com a experiência do colaborador. A gente falou muito disso aqui, né? E sobre os pilares também do endomarketing, sabe? Dessa ligação do marketing com o endomarketing, né? Falamos sobre estratégia, tendências, autoridade no digital. E como gerar esse conteúdo que fortalece a cultura, né? O orgulho, o pertencimento e essa imagem da empresa de dentro para fora. Perfeito. Né? Então, queria te agradecer por essa conversa, né? Por compartilhar essa tua visão tão importante pra gente aqui hoje. Eu fico muito feliz com o convite e admiro muito seu trabalho, desde sempre. É recíproco. E estou muito feliz de acompanhar a Uma crescendo por aí. Que bom, a gente tá juntas nessas aí. Deixa teu arroba pra quem quiser te acompanhar a agência, porque eu sei que você posta muito conteúdo, né? Quem quer saber mais sobre marketing digital. Então, a nossa agência é MKR-MKT, esse é o arroba dela, MKR Marketing, e o meu é Alice Della. Espero vocês lá. Isso aí. E claro, também sigam a Human Comunicação no Instagram e também sigam a gente aqui no YouTube e marca o sininho aí para acompanhar os próximos episódios. Obrigada pela escuta e até o próximo.